Olá, que prazer, que alegria poder estarmos juntos aqui no Café e Fé, esse programa que tem como objetivo a proclamação da boa notícia, do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez gente, que habita conosco, que veio ser a nossa vida. E você sabe que esse é o objetivo desse programa, sempre trazendo alguém para comentar, para estar juntos. E mais uma vez, o Pedro Medeiros, nosso irmão em Cristo, nosso amigo, está aqui conosco, olhando para a palavra, para que nós comentemos, né, Pedro? É uma alegria tê-lo aqui conosco. Sou muito grato, pastor, por esse privilégio da gente compartilhar da palavra de Deus. Muito grato. Os links do nosso canal está sempre aí na sua TV, na sua tela, para que você entre em contato conosco, para que você conheça mais do nosso material, para que você seja participante, um cooperador aqui conosco, porque esse programa tem um canal de comunicação com você e você conosco. Espero que você seja parceiro nosso na comunicação, participando, passando esse material para outras pessoas, orando por a gente, para que nós possamos estar sempre fiéis na pregação da palavra e, se for possível, contribua para a manutenção. Até aqui Deus tem nos sustentado e certamente vai nos sustentar para que o nome dele seja pregado, o Evangelho seja anunciado. Então, pegue o seu cafezinho e já já nós estaremos voltando. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Jesus foi crucificado. E depois da sua crucificação, houve um desânimo, um desalento. Os discípulos entraram numa nuvem escura. Eles perderam o ânimo. Eles desconsideravam o testemunho das mulheres, de alguns outros irmãos sobre a ressurreição e entraram numa dúvida ali, num ceticismo. Eles ficaram igual barata tonta. Não sabiam para onde ir. E no domingo, dois deles, né, saíram andando de Jerusalém até Emaús, uma cidade que dista uns 12 quilômetros, né? Eles foram andando e houve um encontro. A história mudou ali. A história mudou. Naquele momento, os discípulos que iam naquele caminho, eles encontraram um parceiro diferente, né? O ressuscitado que andou com eles. E Pedro, aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13 a 17, leia esse texto para nós aqui, para a gente perceber esse caminho de Emaús. Vamos lá. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer.
Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que encaminhais? E eles pararam, entristecidos. Você vê? É, aqui para mim, Pedro, tem uma conotação que o homem natural, o homem adâmico, ele não consegue perceber o Cristo ressuscitado. Verdade. Ele está com os olhos vedados. Verdade. O texto é muito interessante, que ele vai dizer que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Impedidos. Não é? E aí, essa aparição tem uma passagem bem longa aqui, né? Aham. Que vai contando naquele mesmo dia, né? O mesmo dia da ressurreição de Cristo. Foi no mesmo dia, né, pastor? Né? E eles falavam nessa jornada de Jerusalém para Emaús, eles conversavam sobre as coisas sucedidas. E nós olhamos ali que as coisas sucedidas eram a prisão de Jesus, o julgamento de Jesus, mas eles paravam na morte de Jesus, eles paravam na crucificação. E eles não criam ainda, não tinham os olhos abertos ainda para essa revelação maravilhosa que é a ressurreição do nosso Salvador. Então eles ficaram ali numa situação que parava na cruz, mas que não chegava ainda na ressurreição. Eles desconsideravam o testemunho das mulheres, desconsideravam o testemunho dos irmãos, assim como nós vamos chegar no texto aqui. E desconsideravam o próprio Senhor Jesus, que havia dito 6 meses antes que ele iria para Jerusalém, que ele iria ser perseguido, que ele iria ser morto e ao terceiro dia ia ressuscitar. Perfeito. É como hoje nós lemos a Bíblia, mas não cremos no que a Bíblia está dizendo. Muitas vezes. Não é? Muitas vezes nós, mesmo novos nascidos pelo Senhor, mesmo aqueles que foram regenerados, a gente pode cair nessa mesma condição aqui. Às vezes o Senhor está ali querendo falar algo conosco, falando pela palavra, e a gente quase que está ali impedido de perceber a presença do Senhor, a presença do seu Espírito, e nós que sabemos por fé que o Senhor está unido a todo aquele que crê, e nós podemos cair nisso, né? Certamente, Pedro. E Jesus pergunta: o que vocês estão conversando aí? E eles, tristes, né? Deveriam estar exultantes de alegria pela ressurreição. Pela ressurreição, pelo testemunho das mulheres, né, que foram no túmulo, pelo testemunho dos discípulos, outros discípulos que foram também, viram que realmente o Senhor não estava lá, mas eles estavam tristes. Mas a incredulidade só desaparece com a revelação do próprio Senhor através do Espírito Santo. Verdade. Tem muita gente que sabe muita coisa, mas é de segunda mão. Tem muita informação. Mas não tem a revelação. Porque eles conheciam as Escrituras, assim como o Senhor falou, as profecias que Jesus falou, que ele padeceria, que ele morreria e que ele ressuscitaria. Eles sabiam do testemunho dos irmãos e das mulheres, e mesmo assim eles colocaram os pés na dúvida, né? No ceticismo. Eles estavam sem a consciência da ressurreição e não há alegria, não há vida sem essa consciência. Verdade. Esse é o ponto nevrálgico da fé cristã. Uhum. Se Cristo não ressuscitou, o que acontece? É vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Certamente. Nós temos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo: se a esperança em Cristo se limita apenas à terceira dimensão, a esta vida, nós somos os mais infelizes. Eu gosto da outra versão que diz assim: desgraçados de todos os homens. Nós não temos nenhuma possibilidade de perceber a grandeza de Deus. Nós precisamos ir além desta realidade. E a ressurreição é exatamente aquilo que quebra os limites da mente, porque a morte é uma realidade que nós não podemos ultrapassar. Uhum. Se limita a essa vida. A essa vida. Assim e como aqui o apóstolo parou. Mas o cristianismo começa depois da morte. Uhum. Ele surge da ressurreição. Verdade. E isso que o apóstolo Paulo fala aqui aos Coríntios, né, que se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes.
talvez fosse esse sentimento que esses discípulos estavam ali, porque as coisas sucedidas que eles criam eram apenas até a morte de Jesus, Sim. mas não tinham os olhos abertos ainda para a ressurreição do Salvador. Né? Então eles estavam sentindo essa tristeza, né? E às vezes nós andamos na via sacra do lamento, né? É verdade. Da dor, do choramingo, da tristeza, porque não temos a posse da realidade da ressurreição. Para nós é um muro, o sofrimento. Agora, se Cristo ressuscitou, Pedro, Aí a esperança. a coisa muda. Por que os discípulos estavam impedidos de reconhecer? Uma vez eu ouvi alguns irmãos falando que, olha, eu entendo que esses discípulos estavam impedidos de reconhecer porque eles estavam desesperados com a morte de Jesus, porque eles estavam temendo a escuridão, estavam como que cegos ali pela ignorância das Escrituras, mas o fato é, né, pastor? Eles estavam impedidos de reconhecer porque a revelação da obra completa de Jesus só se dá pela manifestação do Espírito Santo e da pessoa de Jesus Cristo e da revelação de Cristo mesmo, né? Que senão não tem jeito. Você sabe, Pedro, eu entendo que os discípulos de Jesus Cristo, eles ainda estavam no pacto da velha aliança. No judaísmo. Judaísmo. Porque a nova aliança, de fato, ela começa com a cruz e a ressurreição. Com certeza, é verdade. Antes da cruz, eles estavam com Jesus, Emanuel, com o Deus conosco. E eles tinham todas as informações que Jesus passou para eles. Mas depois da morte e da ressurreição, esse Deus conosco passa a ser Deus em nós, através do Espírito Santo. Então, eu entendo que eles tinham os olhos impedidos em razão da sua natureza adâmica ainda dominante. Nesse ponto do texto ainda não eram regenerados. Pois é, eu creio assim. Eu também entendo assim. Porque Pedro vai dizer assim, lá na sua carta, no capítulo 1, verso 3, ele faz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verdade. Essa ressurreição de Jesus foi o ponto, foi o start, eu considero ali o berço da igreja, o berço da fé cristã, é a ressurreição. E aqueles discípulos de Emaús, eles ainda estavam, eu vou usar uma expressão aqui mais clássica, obliterados, a mente fechada, estava obstruída. Eles estavam incapazes de ver. Assim como a palavra diz no versículo 16, incapazes, impedidos. E somente quando Jesus vai tocar, de fato, o coração deles, é que vai acontecer. Mas nós vamos dar uma paradinha aqui para o próximo intervalo aqui, e nós faremos mexido aqui com essa graça maravilhosa da presença de Jesus, que pode trazer luz para o seu coração, para os nossos corações. Já já nós voltamos. A cruz, ela perturbou o coração da meninada, né? Perturbou. Eles ficaram sem rumo. E eles estavam andando ali quando Jesus apareceu e começa o papo entre eles. E os versículos de 18 a 21
tem uma coisa muito importante aqui. Vamos lá, Pedro. Vamos lá. A palavra diz assim: um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, Jesus perguntou, quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Você vê como é que eles estavam? Eles ainda estavam reclamando aqui. Jesus ainda tem que aturar É, a arrogância do ser e humano. Jesus tinha dito, ó, no terceiro dia eu vou sair desse entreveiro aí. E eles estão ali. Você não percebe, você é um ignorante, você não leu o jornal do dia, você não está atualizado, você não viu o WhatsApp. Que Jesus Você- teve que aturar, você- né, pastor? Você não está. O senhor está muito atrasado, né? A esperança do Messias apenas político e terreno, Acho que eles esperavam um Messias que os resgataria do poder de Roma, né, ali. eles não tinham visão espiritual. Verdade. Eles achavam que o reino de Israel era o reino político. E essa expressão, já é este o terceiro dia, né? O caminho de Emaús é o caminho da desistência e da morte da esperança. Já é o terceiro dia e nada ainda. Cadê o Senhor? Cadê a ressurreição? E eles incrédulos, né? E era o caminho da desistência para eles. Exatamente, o caminho que não iam achar jeito. Estamos aqui num beco sem saída. E como nós falamos, pastor, essa revelação da ressurreição de Jesus, ela é também, para aqueles que se identificam com o Salvador, a revelação da nossa ressurreição. Sim, Então, assim como o senhor falou que a regeneração vem pela ressurreição, nós que pregamos o novo nascimento, a nossa salvação em Cristo, nós cremos que o novo nascimento se dá não só na morte do velho homem, mas na ressurreição do novo homem. sim. Então, quando nós nos identificamos com a ressurreição de Jesus, é ali que há esperança, é ali que de fato nós somos regenerados, né? Quando o nosso velho homem é crucificado e quando um novo homem sai da sepultura, identificado com Jesus. Então, esses homens estavam no caminho da desistência nesse momento do texto. Eles não tinham essa revelação ainda. Mas Jesus vai mudar a história deles. Vai mudar. E os versos 22 a 24? 22 a 24. Diz assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Olha a dúvida aí. Olha a incredulidade. Eles tinham todo o testemunho dos irmãos, o testemunho das mulheres, as palavras de Jesus, como o senhor falou, que ele morreria e ressuscitaria, e eles colocando dúvida. Olha o final do versículo 24. Mas não ouviram. Então, também não sei se é verdade. Então, eles não estavam nesse ceticismo, pastor. Porque eles são empiricistas, como na filosofia se diz. Você parte da coisa concreta. Não tem visão de fé. Não tinha visão da palavra. Esse assunto, ele tem trazido grande confusão na história da igreja. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim, se eu não vir, eu não creio. Se você vir, você não precisa crer. Porque quando a gente vê, a gente tem ciência, concretude. Fé não trabalha com o concreto, trabalha com a palavra de Deus. Trabalha com a revelação do Espírito Santo. Verdade. E aqui vocês veem que eles tiveram o testemunho, as mulheres, o próprio Pedro e João foram correndo ao sepulcro, chegaram lá, o sepulcro estava vazio, mas eles não estavam com a capacidade de revelação ainda. Eu ainda vou um pouquinho mais longe, eu acho que eles só tiveram isso depois do Espírito Santo,
Passou a no habitar. Pentecostes. Uhum. Ali Foi a consumação. a mente se abriu, o coração se abriu, né? E aqui nós vemos, apesar de várias evidências, né? Uhum. E de testemunhos da ressurreição, eles estavam incrédulos. Verdade. Eles estavam incrédulos. Praticamente tinham desistido de Jesus. Praticamente. Mas Aquela- graças a Deus o Senhor não desistiu. Não é? Mas é graças a Deus. Uma coisa que eu gostaria de comentar, pastor, que me chamou a atenção nesse texto, uma aplicação para a gente pensar, que esses discípulos aqui, eles tinham muitas informações, doutrinárias até. Jesus prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia, havia evidências que ele havia saído do sepulcro, o túmulo estava vazio, os anjos deram testemunho da ressurreição, então eles tinham essas informações, mas ainda não tinham tido a revelação espiritual. Isso nos mostra que muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas, na sua religiosidade, às vezes têm até informações doutrinárias, até conhecem a doutrina da salvação na cabeça, mas ainda não foram regeneradas de fato, porque ela se dá quando o Senhor de fato nos alcança e de fato nos converte para uma vida nova. Isso que o Pedro está dizendo é sério. Porque existem muitos teólogos, muitos conhecedores da Bíblia, conhecem, mas não são teófilos, não são amantes do Senhor, não têm a revelação do Senhor. Tem muita informação religiosa, tem muito conhecimento da história da igreja, sabe muito, mas não tem comunhão com o Senhor. E a Bíblia nos mostra que a nossa relação é de ter intimidade com o Senhor. E essa intimidade só pode acontecer por meio do Espírito Santo e da revelação da pessoa de Jesus Cristo por meio da palavra. Nós não vamos ter outra forma dessa comunhão. Então nós precisamos disso. Veja os versos 25 a 27, que a não ser que Cristo em pessoa e pela revelação espiritual nos convença, Por por graça, nós vamos ficar naquilo que o padre Godinho usava uma expressão latina, no tenebrae facte sunt. É uma escuridão real, uma escuridão que tapa a nossa mente. Nós não conseguimos enxergar a realidade do Senhor. Leia isso aqui. Graças a Deus, né, pastor, que não depende de nós, né? Graças ao Salvação Senhor. está em cada gota do sangue de Cristo e nenhuma gota do nosso suor, né? É verdade. Versículo do 25 ao 27. Olha o que Jesus responde agora. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, Você vê, Pedro, esse aqui é o texto que mostra que a conversa foi longa. Ele conversou, ele pegou o fio da meada lá em Moisés, passou por todos pelos os profetas, por todos os textos das Escrituras, tentando mostrar para ele o que as Escrituras falavam do Cristo. E eles, ficando ouvindo ali, eles vão dizer mais na frente que o coração deles se aqueceu, mas eles não tiveram revelação. A revelação Ardia veio no caminho, né? ardia, não é? A Escritura toda aponta para a pessoa de Cristo. Jesus disse aos fariseus, vocês cavucam as Escrituras, vocês examinam as Escrituras, vocês ficam procurando nas Escrituras vida eterna, e são elas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Tem gente que fica procurando código na Bíblia, tem gente que fica procurando um sistema hermenêutico para entender os mistérios. E o mistério mais profundo e real é o Cristo
que se encarnou, que foi para a cruz, que morreu, que nos levou a morrer juntamente com ele, para que nós recebêssemos a vida dele. Não é para ser católico, ou protestante, ou evangélico, ou qualquer coisa que não tem por aí, mas para sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém. Não é, Pedro? É isso aí. E essa centralidade da Bíblia aponta para Cristo. Ele precisava entrar na sua glória também. Esse verso 26, não é que ele diz? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E esses homens parece que pararam no padecimento. No padecimento. Esqueceram que Cristo prometeu que ele ressuscitaria e entraria na sua glória. Na sua glória. E aí eles ficaram como barata tonta mesmo. Exatamente. E o verso 28 a 32, Pedro? A palavra diz assim, vamos lá. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha, Pedro, que coisa mais maravilhosa. Eles andaram com Jesus e tiveram toda a explicação. O coração estava ardendo, porque a palavra de Deus, o Salmo diz, quando eu meditava na tua palavra, o meu coração se esbraseava. Estava abrindo o caminho, a semente ali, né? Mas ainda não tinha chegado o ponto. E para mim, Pedro, os olhos se abriram quando eles viram os sinais dos cravos. Quando Jesus pegou o pão e partiu, e eles viram os sinais dos cravos, que são sinais eternos. Cristo entrou na história, ele se fez homem, ele foi para uma cruz, ele ressuscitou com um corpo de glória, mas esse corpo é mutilado. Ele tem os sinais dos cravos forever, As marcas para sempre. E quando eles viram, para mim, quando eles viram aqueles sinais, os seus olhos se abriram. E aquilo ali foi o momento mais profundo. Eles queriam Jesus com ele mais um pouco, por causa do coração, mas quando Jesus desapareceu... Imagina que privilégio participar de um partir do pão, de uma ceia com o Senhor Jesus ali, assim, daquela forma. Isso foi um privilégio para eles. E aqueles olhos que estavam no versículo 16, impedidos de o reconhecer, foram abertos pelo Senhor. Olha que obra maravilhosa do Senhor. Né? E ele só ali, ele partiu o pão, então e deu para eles, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Desapareceu. Da presença deles, para depois vir habitar para sempre no coração deles. Unido eternamente. Eternamente, não é? Ô Pedro, estamos no fim. Uma observação importante. Se a gente for olhar, a gente não precisa ler, mas se a gente for olhar a sequência do texto, esses homens que estavam incrédulos em relação à verdade da ressurreição, eles saíram ali alegres e exultantes, anunciando a ressurreição e dizendo que Jesus Cristo vive. Aquele que tem Cristo, tem a revelação de Cristo, Tem a revelação. também tem a possibilidade de anunciar o Evangelho. O novo coração anseia pelo Senhor. Ô, gente, eu queria ter mais tempo para falar com você, mas não tem, acabou. E fica aqui o nosso abraço, que é abraço de coração para coração. Espero encontrá-los na outra oportunidade. Até mais.